Olá, boa noite para você, boa noite a todos que estão sintonizados conosco aí também na nossa Rádio 103 e também você que está aí na nossa TV Top Minas, na nossa TV Web. Nosso boa noite para você, seja sempre bem-vindo aqui. Quero agradecer desde já a todas as pessoas que estão conectadas conosco aí pelo site. São mais de 400 pessoas aí ouvindo o nosso programa agora, aí pelo o site www.topminas103.com.br. Lembrando vocês que assim que terminar o programa aqui, você já pode ir lá para o YouTube e também ouvir novamente, ou se você quiser compartilhar e puder compartilhar, nós pedimos para você. Aqui nós não pedimos dinheiro para manter o programa, como muitos programas tem por aí, que pede para mandar dinheiro para manter o programa. Nós não. Nós só queremos que você, se puder, divulgar o nosso trabalho, compartilhar o nosso trabalho com as pessoas e talvez você queira compartilhar, a gente pode fazer. Né? Nós tivemos aí um piquezinho na nossa transmissão, mas é do programa mesmo, né? Que o link demorou um pouco para chegar aqui. Tá bem, agora são 18 horas e 20 minutos. Muito calor em Juiz de Fora. Aliás, muito calor no Brasil. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, dentro dessa conexão. A reconexão aqui. Bem, então deixa o programa ir transmitindo. Vai picar um pouquinho aí. Eu não sei o que está acontecendo, se é o link que está. Eu estou perdendo o link aqui, mas está conectando e desconectando. Não sei o que está acontecendo com o link hoje. Mas é porque nós vamos falar de um assunto muito importante aí, ó. Vamos falar sobre missões. O que Jesus fez e o que ele manda fazer. E por falar em missões, eu quero novamente aí me expressar a minha felicidade, o meu orgulho de ter hoje ter falado com a nossa irmã em Cristo, a missionária Juliana Reis, que está lá na Índia. Falei com ela uns 10 minutos atrás, por isso entramos um pouquinho atrasado aí. Ela está lá na Índia fazendo o trabalho missionário e lá agora já são, na hora que ela estava falando comigo, era 2h30 da manhã. Né? É um trabalho muito difícil, porque trabalhar na Índia não é fácil, um país 100% muçulmano. Então, para ir um missionário evangélico para lá, para pregar, né, é muito difícil. É muito difícil, mas Deus incumbiu a ela, deu ela essa tarefa, né, de levar o evangelho para muitas pessoas lá na Índia. Né? E ela está fazendo um trabalho muito bem feito, estou acompanhando nas redes sociais. Ela está fazendo as transmissões ao vivo e eu estou vendo por aqui. E ela nos prometeu de nos dar uma entrevista assim que ela tiver um tempo lá. Ou então, quando ela chegar no Brasil, depois do dia 5, ela está vindo para o Brasil. Ela está vindo ao Brasil, né? Não para o Brasil, que ela deve voltar novamente. Mas está vindo ao Brasil. E assim que ela chegar no Brasil, ela vai nos conceder uma entrevista e falar do seu trabalho lá. Juliana é uma menina que eu conheci desde pré-adolescente. Já falei aqui, vou falar de novo, desde pré-adolescente, né? Foi minha aluna da escola dominical na pré-adolescência, na adolescência, foi minha aluna na mocidade, né? E preparei ela para o batismo, levei ela para batizar, né? Lembra ainda quando ela batizou, o Brasil estava disputando a Copa do Mundo. No dia do jogo da Copa do Mundo, foi a horário do batismo. E a Juliana, lá dentro da igreja, perguntou qual é o resultado do jogo. Né? Ei, Juliana, você lembra disso, né? Pois é. Mas é um prazer muito grande tê-la como nossa semente. Né? Como ela disse aqui no seu áudio que mandou para mim aqui, que eu ajudei a plantar a semente e a semente está florescendo. Graças a Deus, que Deus continue abençoando você aí
neste país tão difícil. Então, eu vou falar um pouco de missões, porque eu nasci com sangue missionário. Você já sabe disso, né? E há anos eu venho fazendo esse trabalho missionário e não paro de fazer o trabalho missionário. É a incumbência que Deus me deu, né? De estar sempre falando de missões, que diz que missões moram no coração de Deus, mas não, missão tem que morar no coração do missionário, né? Do evangélico, do cristão, porque a palavra missão é uma palavra bem forte, a palavra que você tem que trazer para você é o ide de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, é um trabalho do cristão a evangelizar. O cristão que não evangeliza não serve para ser cristão, né? Então vamos lá. Missões, o que Jesus fez e o que ele manda fazer. Simples. A Bíblia nos mostra, né, que a igreja na terra é uma agência de pregação do evangelho de Jesus. E se a igreja, que somos nós, os cristãos, então nós somos essa agência de pregar o evangelho. Tá lá? Essa referência você acha em Efésios, no capítulo 3, versículo 10. E também 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Agora eu tenho que fazer duas perguntas para você. Como posso cumprir esse propósito de Deus? Em mim, como posso? Como posso cumprir este propósito de Deus em mim? Será que estou no centro da vontade de Deus no tocante a missões? Será que eu estou realmente seguindo aquilo que Jesus mandou fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho? Às vezes a pessoa quer ir pregar o evangelho quando ele está fazendo lá o preparativo para missões, para ir para a obra missionária. Ele já pensa em ir para países ricos, né? Estados Unidos, para a Europa, né? Então, muitos querem ir para a mordomia. Mas será que é para a mordomia que Deus quer me mandar? Será que é para esses países ricos que Deus quer me mandar? Às vezes não. Às vezes Deus quer te mandar para o norte de Minas. Deus quer te mandar lá para a África. Um país pequeno, país pobre, onde as pessoas estão passando fome. E você vai passar fome junto com eles? Será que eu estou cumprindo o ID de Jesus? Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário que passou aqui nesta terra. Não temos notícias de um outro missionário que pudesse fazer o que Jesus fez. Assim será observado a sua vida terrena desde o início, quando ele começou a pregar o evangelho, e as respostas para a indagação a respeito das missões, né? E o modelo de como fazer missões. Assim, nós observamos a perícia, a prática de Jesus para pregar o evangelho. E essa prática pode ser encontrada na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que pregam o evangelho. Eu vou usar a palavra pregar mesmo, porque o correto é você usar apregoar, que é anunciar, né? Mas vamos usar aqui a palavra pregar mesmo, e muita gente já conhece, então falar apregoar é a mesma coisa que pregar, né? Algumas pessoas falam assim, você está pregando a palavra, você está batendo com prego? Não. Apregoar ou pregar é a mesma coisa. Apregoar é anunciar. Pregar também para nós, evangélicos, é anunciar o evangelho. Como que Jesus fazia missões? Quando abrimos as escrituras lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 e 36, nós notamos que o autor descreve a vida missionária de Cristo e vai dizendo como ele vivia essa vida, né? Como ele desempenhava esse papel de missionário. E aí devemos atentar para algumas coisas. Jesus percorria, ele ia em todos os lugares. O verbo grego aí está no imperfeito, e isso quer dizer que
Cristo fazia não era algo espesso, ou seja, de vez em quando, mas era corriqueiro, era todo dia. Né? Era todo dia. Habitualmente, na sua vida, ele pregava o evangelho, ele pregava a salvação. Ou seja, ele vivia isto 24 horas por dia. Mateus capítulo 4, versículo 23 fala sobre isso. Também Marcos 1:39. Também Lucas 4, versículo 44. O tempo de Jesus era gasto no trabalho missionário. Era o hábito de Jesus pregar o evangelho. Era o hábito de Jesus falar das mansões celestiais. Era o hábito de Jesus falar sobre salvação da alma. Então ele fazia isso 24 horas por dia. Ele fazia em todas as cidades. A segunda coisa que o autor mostra é que o campo de Jesus era tudo. Era tudo. Ele não fazia uma coisa aqui ou outra ali. Ele fazia em todos os lugares que ele passava. Ele não fazia o serviço pela metade. Mas todos os lugares que ele passava, ele anunciava a salvação, ele curava os enfermos, dava pernas para o paralítico, né? E ressuscitava mortos. Ele fazia o serviço completo. Ele pregava nas aldeias? Sim. Aldeias, na época, eram povoados. Não era aldeia de índio como nós temos hoje. Quem não tinha status da cidade era lugar de gente pobre, lugar de gente muito pobre, as aldeias de antigamente, como muitas aldeias nos dias de hoje. E Cristo estava lá também. Ele ia lá nas aldeias. Seu trabalho não tinha discriminação nenhuma. Ele pregava para rico, ele pregava para pobre. Ele não tinha discriminação de pessoas e nem da sociedade. A pessoa que quisesse ouvir, aproximava dele e ele anunciava a salvação. Ele desenvolvia esse ministério de todo e quanto é jeito. O ministério de missões na vida de Jesus era bem desenvolvido. Ele fazia com 3 ações básicas. Vamos ver qual o método que Jesus usava para pregar o evangelho. A primeira coisa que ele fazia era ensinar. Olha, vou abrir aqui um parêntese, falar sobre ensinamento. A igreja, ou pastor, ou líder, né, que não tem ensinamento na sua igreja, é uma igreja sem sabedoria. Aí você vira para mim, mas Goldinho, você fala isso, você falando que um pastor ou um líder não tem sabedoria, se não tem ensinamento na igreja, a igreja não tem sabedoria. Porque não adianta você só louvar, não adianta. Esses replé da vida que tem aí hoje, não adianta. Não adianta você profetizar, não adianta, se não tiver ensinamento. Então, a primeira coisa que Jesus fez é ensinar. Em primeiro lugar, vem a palavra ensinar. E isso não é por acaso que Jesus fazia. Ele ensinava todas as vezes com a pedra, com a flor, com a árvore, com a folha, com a água. Tudo servia para Jesus ensinar. Tudo servia para ele dar uma palavra e fazer uma junção daquelas coisas, das coisas da terra, para mostrar um exemplo para pregar o evangelho. É um ensinamento. Então, o ensino é uma coisa muito importante para quem diz ser seguidor de Cristo. Porque sem ensinamento, você não vai aprender. Imagine você, igual está lá a irmã Juliana Reis. Está lá na Índia. Ela não sabe o idioma lá da Índia. Ela não sabe falar o idioma da Índia. Mas ela sabe falar inglês. E lá tem um tradutor que traduz, ela fala, ele traduz. Ela teve que estudar o inglês para ir para lá. Não acha você que, eu vou para a África, vou pregar o evangelho lá, mas se você não estudar, se você não tiver ensinamento, não adianta você ir. Você vai e vai se perder.
Então, a palavra ensinar não é por acaso, não. Ela fazia parte da vida de Jesus. O ensino é uma coisa muito importante para as pessoas que querem seguir o Evangelho. Ensinamento, tá? Não existe evangelismo sem ensino. Vocês não sabem, talvez, mas eu já falei aqui uma vez e torno a repetir. A nossa igreja tem o hábito de escola dominical. A nossa igreja tem o hábito de culto de doutrina. A nossa igreja tem o hábito de orar de joelhos. Ensinamento. É ensinamento. As pessoas, os maiores missionários, os maiores pastores, os maiores professores, teólogos, passaram pela escola dominical, pelo ensinamento. Mas por que escola dominical? A escola dominical é onde você aprende desde criança. A igreja que não tem ensinamento não tem sabedoria. Então, essa falsa dicotomia moderna não existe nos tempos bíblicos. O que é isso? Você vai para a igreja, canta 50 louvores e 10 minutos de palavra. Não tem? Não tinha isso. Então, o que acontece? Existem igrejas por aí, não estou falando mal de igreja nenhuma, mas existem igrejas por aí, que passam o tempo todo louvando, mas não tem estudo da palavra de Deus, não tem pregação da palavra de Deus. Os crentes entram e saem da mesma forma, sem conhecimento bíblico, porque agora, com a nova metodologia, com o crescimento da internet, né? Ninguém está levando Bíblia mais para a igreja. Ninguém pega um livro mais para ler. Porque chega lá, pega o celular e ó. Né? O pastor dá uma referência lá, rapidinho ele já pega a referência, já está com a referência na mão. Não sabe folhear uma Bíblia. Não sabe. Não sabe pegar de Gênesis a Apocalipse e achar no meio da Bíblia ali qual o livro que ele quer. Não sabe. Porque não tem o hábito de ler. Não tem o hábito de carregar a Bíblia. Veio em minha casa dois evangelistas da igreja que sai todos domingos de manhã cedinho. Não precisa nem falar qual igreja que é, né? Porque eles nem falam que são igreja, não. Eles fazem papel missionário, eles pregam. Eles vão de casa em casa. Erradamente, mas vão. E como a gente não deve menosprezar ninguém, é a palavra de Deus que está sendo pregada. É errada ou não, mas é a palavra de Deus. É errada assim, a pessoa que está, a forma que está pregando a palavra de Deus nunca está errada. Chegou e veio citar um versículo para mim, aí pegou o celular e falou, mas cadê sua Bíblia? Ah, não, a gente não anda com Bíblia mais, não. A gente anda agora com o celular para ser mais prático. Mais prático. Na hora eu falei com ele, olha, eu não concordo com isso, porque vocês, novos, não sabem folhear a Bíblia. Não sabem procurar na Bíblia. Porque não tem ensinamento, irmão. Não tem ensinamento. Às vezes eu fico até nervoso com a situação, porque não tem ensinamento. Aí eu chego na igreja hoje, os irmãozinhos estão tudo lá. Eu não sei se está mexendo no WhatsApp ou se está lendo a Bíblia no celular. Aí o WhatsApp começa a chegar a mensagem, não sabe se vê a mensagem do WhatsApp, se vê a Bíblia. Não é verdade? Leva a Bíblia para a igreja, rapaz. Põe a Bíblia debaixo do braço. Ah, mas ele vai falar que é rapadura, não tem problema não. É rapadura, mas todo mundo quer um pedacinho dessa rapadura, porque é doce a palavra de Deus, tá? Então leva. Então, quem é seguidor de Cristo não faz pouco caso do ensino da palavra de Deus. E entende, em seu ministério de pregação, o ensino é fundamental. Não adianta você pegar um versículo isolado lá no meio da Bíblia e pregar
e falar dele, né? Pregar não, falar dele e começar somente a levanta a igreja, bate palma, senta de novo, levanta a mão para cima, dá um empurrão no seu irmão, chuta no banco, bate na caixa, bate no púlpito. Não adianta. Se não tem conhecimento, se não tem ensinamento, você não vai conseguir fazer nada com isso. O pastor deu um testemunho essa semana que eu achei um testemunho muito, muito legal, muito bom, muito bom. Porque o que acontece? Uma irmã, ela queria ser usada por Deus, ela queria ser profetisa. Ela queria ser profetisa, mas ela não era. Deus não colocou ela como profetisa, mas ela queria. Ela queria profetizar para a igreja. E aquele desejo dela foi tão grande que ela ficou egoísta. Ela queria ser profetisa. Ela queria falar em mistério, ela queria falar em línguas, ela queria transmitir a mensagem. Aí, certa vez, de tanta vontade, ela fez uma troca com Satanás. Fez uma troca com Satanás. Satanás falou com ela: se você me servir, me dá o seu casamento, uma troca que eu faço, uma troca. Você me dá o seu casamento e você será uma profetisa. Ela aceitou, irmão. Falta de conhecimento. O diabo ofereceu para ela, ela aceitou. E ela fez essa troca com o diabo. Ela trocou o casamento dela, a vida dela, para ser profetisa. E ela começou, menino, para profetizar na igreja, e falava, e pulava, e falava em línguas e tal. Mas certo dia ela sumiu da igreja. Foi um pregador lá na igreja. O pastor primeiro comentou com ele: meu irmão, vamos comigo na casa da irmã Maria, porque a irmã está sumida. A irmã está sumida da igreja, o marido dela está sumido da igreja. Vamos comigo fazer uma visita para ela? E ele estava com uma fome, dizer que estava com muita fome. E ele foi. Até que segurou o estômago e falou assim: vamos lá então, depois da escola dominical, estava com muita fome. Ele chegou lá, na casa da irmã Maria, mas a casa estava toda bagunçada, um mau cheiro tremendo, roupa jogada por tudo quanto é lado. Não tinha lugar para entrar dentro de casa, de tanta vasilha jogada no chão, suja. E a irmã Maria sentada no sofá, olhando para o nada, com a boca aberta, descendo baba na boca. Segundo o pastor, ele olhou aqui e falou: mas que situação é essa? O pastor falou com ele: olha, pastor da irmã Maria, essa irmã profetizava na igreja. E de repente ele entrou em depressão e ficou assim. Aí chamou o esposo dela. O esposo dela veio, todo sujo, camisa rasgada, barbudo, cabeludo, fedorento. Ele olhou aqui e falou: misericórdia, o obreiro da igreja, dessa situação. E ele chegou perto da irmã Maria. O pastor falou: vamos ler a Bíblia, vamos orar com ela. O pastor começou a cantar um louvor. E depois leu a Bíblia e foi orar. Mas quando ele estava no meio da oração, ele parou de orar e saiu de perto da irmã. E foi lá para fora. E questionou com Deus: Senhor, não é possível. A sua serva está desse jeito. Nessa condição. Ela profetizava. Ela falava em línguas. Ela pregava. Ela cantava na igreja e agora está nessa situação. E Deus falou no ouvido dele. Deus falou no ouvido dele o que estava acontecendo com aquela irmã. A situação que aquela irmã estava. E por que ela estava. Ele voltou e falou com o pastor: pastor, não vou mais orar por ela não. Ele baixou perto da irmã, olhou nos olhos dela e falou com ela: irmã Maria, agora quem vai pedir misericórdia a Deus é você. Você que vai pedir misericórdia a Deus. E ela fitou os olhos no pastor
Porque Deus sabe o que você fez. Então agora o problema é seu com Deus. Não é comigo mais não. Agora é seu com Deus. E ele afastou dela. E ela deu um grito. E bateu de joelho no chão. E começou a pedir misericórdia. Pedir misericórdia. Pedindo perdão a Deus. Pedindo perdão. E falou, olha, eu queria muito profetizar na igreja. Mas eu troquei a minha saúde, a minha família, para ser profetisa. Olha só o que o diabo fez com a minha vida. Ele falou, ó, logo mais, irmão, vai na igreja. Quando foi à noite, eles estavam lá no púlpito, de repente entrou o casal na igreja, já de banho tomado, cabelinho arrumado, o marido dela de barba feita, todo arrumadinho, chegou na igreja novamente. Falta de ensinamento, falta de conhecimento. Trocar, fazer uma troca dessa, uma barganha dessa. Então, irmãos, a igreja precisa de ensinamento. Não adianta, precisa de ensinamento. Bem, a outra coisa que Jesus fazia, proclamava as boas novas. Cristo pregava o Evangelho, a mensagem única, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, que mostra o ser humano pecador de nascença, a necessidade do arrependimento e da confissão dos pecados, o amor de Deus e o sacrifício da cruz. A mensagem central, pregando a Boa Nova, como o único caminho de salvação. Sem essa mensagem, sem a cruz, não há evangelho. Não há evangelho. Sem a mensagem e sem a cruz. Você deve falar da mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz é aquela que mostra o caminho da salvação. Jesus fazia outra coisa também, ele saía curando os enfermos. O poder de Deus nas curas era presente na vida de Jesus. Era presente. A missão dele, na maioria das vezes, era curar os enfermos. Porque o evangelho não é só palavra, mas é palavra e poder. Você encontra em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Nós, como de costume, não lemos a referência, porque toma muito tempo. O Deus que agora pregamos ainda é o mesmo Deus do passado. Não mudou nada, não. Deus de milagres. Aquele que age através dos seus servos. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que, quando você ora, coloca a mão sobre os enfermos, eles são curados. Porque é o mesmo Deus, é o mesmo que fazia milagre no passado, faz agora no presente e fará também no futuro. É o mesmo Deus. Agora, note que os milagres ocupam aqui o último lugar. Não tomam lugar, né, de proclamação do Evangelho, das boas novas. Não tomam. São parte dele, ou parte dela, né, da proclamação das boas novas. E muito diferente do que se vê nos dias de hoje. Ninguém mais prega o evangelho da salvação, só prega o evangelho da prosperidade. Só se fala em riqueza. Só se fala que a pessoa que é crente ou a pessoa que é evangélico não pode aceitar a pobreza. Que a pessoa pode colocar as mãos sobre uma porta e dizer abra a porta como se fosse abracadabra. E não é assim que funciona. Como Jesus manda nós fazermos, então? Como Jesus manda fazer missões? Olha, todos precisamos de um pastor. Todos. Não existe esse negócio de igreja que não tem pastor, que não tem um líder. Todos nós precisamos de um pastor. Embora alguns vivam como se não precisasse deles. Mas precisam. Precisa de um líder. Que não tenha nome de pastor, mas precisa de um líder. E por isso vivem mal, sem conhecimento.
sem estudo, porque não tem um líder. Qualquer pessoa chega lá, qualquer pessoa fala, qualquer pessoa entrega mensagem, qualquer pessoa faz isso, qualquer pessoa faz aquilo, não é? Tem igreja por aí desse jeito, irmãos. Tem. Tem igreja dessa forma aí. E eu aprendi que toda igreja precisa de um líder. E vou seguir isso o resto da minha vida, que toda igreja precisa de um líder. Jesus era líder dos seus discípulos. Jesus tem os seus discípulos, seus apóstolos que andavam com ele. E Jesus era o líder. Então Jesus era o pastor. Bem, isso é mostrado desde o início. E Jesus sabe disso. E esse princípio de ter liderança, de ser pastor, desde o início da fundação do mundo. Está em Mateus capítulo 9, 37. Ele trata de seus discípulos. E a ele se dá incumbência mostrando que são os discípulos de Cristo, que têm a responsabilidade na obra de Cristo. Né? Assim, Jesus fez uma análise da situação, e chega a uma conclusão: a obra é muito grande. Muitos precisam ouvir o Evangelho. Muitos precisam ouvir o Evangelho. E, então, chama seus seguidores e lhes mostra como fazer a obra, como pregar o Evangelho, como fazer missões. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Ninguém faz missões se não for com oração. A oração é a chave. É a que abre as portas. Mateus capítulo 9, versículo 38. Pode verificar lá. Roguem que não é só pedir. Rogar é mais do que pedir. E essa é a primeira responsabilidade. Orações e rogo em prol de missões. Missões. Fazer missões é muito difícil. Note que os mesmos que oram são os mesmos que vão. Né? Orar com missões não tira a sua responsabilidade de ir comigo para o campo. Não tira. Porque muitos vão, outros ficam orando para aqueles que foram. Sempre que nós trabalhamos com missões lá na nossa igreja, tinha aquelas pessoas que não aguentavam fazer evangelismo. Mas quando nós montávamos nossa equipe de evangelismo, e algumas pessoas diziam assim: irmão, não vou não, porque eu não aguento caminhar. Mas eu vou estar orando em prol dessa obra, para que vocês vão, anunciem o evangelho e ganhem almas para Jesus. Olha, você vê que legal. Né? Então, aquela pessoa que fica na incumbência de orar também está indo ao campo com orações. Oração, você vai ao campo e também com ajuda financeira também para os missionários. É preciso que nós colaboramos com a missão em dinheiro também. Mas por que dinheiro? Mas você vai sair daqui do Brasil e vai lá para os Estados Unidos, você vai lá para a África, você vai lá para a Índia, você vai para outro país de graça? Eu preciso pagar. E quando chegar lá, você precisa de dinheiro para se manter lá. Você acha que você vai chegar lá e uma pessoa vai te adotar lá e vai te dar café da manhã, almoço, janta e cama para dormir, para você ficar lá só pregando o evangelho? Você acha que vai conseguir isso? Você precisa se manter. Você tem que comprar roupa. Você tem que alimentar. A princípio, você tem que arrumar lugar para dormir. Você não vai dormir na rua. É preciso de dinheiro. É preciso que alguém colabore. Tá? Então, para você ver como é que é importante você, quando você fala em obra missionária. Hoje as pessoas abrem qualquer uma portinha aí e falam: eu sou pastor. Ninguém falou que ele era pastor e ele mesmo falou: eu sou pastor. Aí começa a pregar somente de quatro paredes. Depois vira para a gente e fala assim: irmão, você podia ajudar aqui, colaborar aqui, manda por Pix. Vai ter o famoso Pix aí, né? Manda por Pix. Deposita na minha conta para ajudar a pagar a conta de luz, a água, o aluguel. Ora, irmão, você abriu uma porta para pregar o evangelho?
Você saiu de uma igreja que já estava estabilizada para ir para pregar o evangelho? Não, você não saiu para pregar o evangelho, não. Você saiu atrás de dinheiro. Você achou que o seu pastor estava ganhando dinheiro. Você estava falando, não, mas espera aí, tem 100 membros aqui nesta igreja, né? Todos eles trabalham de carteira assinada. Então calcula assim, vai dar tanto de dízimo. Ah, não, eu vou montar uma igreja para mim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não pode sair abrindo igreja por aí, não. Fazer missões não é isso. Fazer missões é ganhar almas. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, você encontra a pessoa na rua. Você prega o evangelho, você não prega a placa da sua igreja, não. Você vai pregar para ele a palavra de salvação. Você vai ganhar ele para Jesus. A igreja que ele vai congregar, ele vai escolher. Ah, eu gostei da igreja tal. Então vai na igreja tal. Você será bem-sucedido lá. Porque o evangelho é que transforma. Você pode entrar numa igreja onde você não concorda com nada que a igreja prega. Nada que a igreja prega. Você vai ficar ali até quando Deus permitir. No dia que Deus não permitir, ele vai tirar você dali e colocar você de outra igreja onde é que você concorda. Porque ninguém fica no lugar que não está gostando. Deus não permite. Você tem que ficar no lugar onde você se sente bem, feliz. Então, por isso, hoje eu não prego placa de igreja. Quando eu prego o evangelho, anuncia a salvação, eu falo, olha, a salvação é essa. Jesus Cristo. E se você quer ir na igreja tal, você vai. Quer ir na igreja tal? Você vai. Aonde você quiser. É o evangelho que tem que ser pregado. E não a placa da igreja. Porque lá no céu não vai haver placa de igreja. Todo mundo sabe disso. Bem, falamos da oração. Indo e contribuindo. Já começamos a falar, já abrimos já o parênteses, que não fechei o parênteses até agora, né? Que é um erro nosso. Quando a gente abre um parênteses, tem que fechar ele, né? Então, é indo e contribuindo. Chamando os seus discípulos, preste atenção, hein? Ele escolhe os que devem ir. Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 5. A segunda maneira de fazer missões é indo onde os pecadores sem Cristo estão. Onde aqueles que não conhecem o Evangelho, ou talvez já passou pelo Evangelho, mas ainda não se converteu. Né? É se esforçando para levar a mensagem. É gastando nisso o tempo e as suas posses. Quer dizer, gastando o dinheiro que você tem. Agora observe que antes de enviar a Cristo, antes deles irem até Cristo, ele chamou para si. Né? Lá em Mateus capítulo 10, versículo 1. Só se pode ir para missões se primeiro estiver estado em Cristo. Não adianta você querer ir para as missões ou para a missão sem você ir a Cristo primeiro. Mas como assim? Não estou entendendo. Então vou te explicar. Tem pessoa que quer ir anunciar o Evangelho, mas ele não é convertido. Ele precisa se converter primeiro. Se converter para pregar o Evangelho, se não for convertido, não adianta. Não vai conseguir. Ele precisa primeiro aproximar de Cristo. Bem, e nessa ida e também contribuindo, volto a falar, você precisa contribuir com missões. Precisa abrir o seu coração. Mas você vai perguntar, mas como que eu vou contribuir com os missionários? Como que eu vou ajudar os missionários? Olha, tem muita forma de você ajudar um missionário. Tem muitas formas. Em Contagem tem um grupo chamado Cancún. Né? Não sei se ainda existe, que há tempos que eu não vejo falar, mas depois eu vou pesquisar sobre isso. Cancún não, é Jocum. Já me corrigiram aqui. Não é Cancún, é Jocum. Né? O grupo é o Jocum. Jocum é um grupo
de missionários sem fronteiras, ou seja, sem placa de igreja. A missão Jocum, ela tem missionário no mundo inteiro. Qualquer igreja que tenha um missionário, que quiser fazer parte da Jocum, é tipo uma associação. Eu não sei se ainda está funcionando, mas há muitos anos, né, desde que saí de Belo Horizonte, que eu me afastei lá da associação Jocum. Mas essa associação, ela manda missionário para o mundo inteiro. Então, se você quer contribuir, procura uma associação como essa, que mantém os missionários lá fora. E eles prestam serviço à comunidade, levando os missionários para a comunidade dentro do Brasil e fora do Brasil também. E eles vão prestar conta de todo o dinheiro que recebe e encaminha para os missionários. Eles recebem X e mandam X. Eles não têm esse negócio de falar, não, recebi tanto, mandei a metade para lá, e a outra metade fica aqui para fazer caixa. Não existe isso. O missionário que está lá fora, ele precisa de dinheiro para se manter. Então, precisa de se manter. É até bom que nós falamos sobre essa obra missionária, e vários assuntos já me vieram aqui, pessoas perguntando sobre obra missionária, e eu falo de cadeira, como diz aí o povo. Eu falo de cadeira porque só dentro da penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, eu trabalhei 13 anos. Foram 13 anos trabalhando como missionário. Não recebia nada para trabalhar lá, tá? Mas trabalhei como missionário dentro da penitenciária. Porque eu gostava de ir lá toda quinta-feira. Eu ficava lá de 7 até as 9 da noite. Né? 7 até as 9 da noite, tinha congregação lá dentro. A gente cantava, pregava, né? Estudava a Bíblia, sentava todo mundo no chão e ali estudava a Bíblia junto. Aí depois eles foram doaram guitarra, doaram microfone, caixa de som, doaram. Nós montamos a congregação lá dentro. Então, o presbítero Manuel Germano, que era o diretor da penitenciária na época, abriu as portas para que a gente pudesse pregar lá dentro. E foram muitas pessoas que foram batizadas lá dentro da penitenciária. Então tem obra dentro do Brasil ou dentro do seu bairro que você pode fazer sem gastar nenhum dinheiro. Mas se o missionário vai para outro estado, vai para outra cidade pobre aí do norte de Minas, desculpe falar essa palavra pobre, que não pode falar isso mais, né? Mas as cidades pequenas, sem recursos. O missionário vai para lá e sofre, como lá em Januária. Nós tínhamos um missionário lá que ele sofria, né? E nós mandávamos para lá a contribuição dele todo mês. Nós tínhamos uma missionária em Guiné-Bissau, lá na África, que nós mantínhamos ela lá por muitos anos. Mandava dinheiro todo mês para ela, lá em Guiné-Bissau. Então precisa de alguém assumir o compromisso de estar contribuindo com missões. Tá? Mas procura um lugar sério para você contribuir. Não vai contribuir para qualquer um. Não, eu sou missionário, me dá aí tanto. Não, faz isso não. Faz isso não. Viu? Pessoa que está lá na obra missionária, você vai ter conhecimento através dos comunicados, ou se você vai chegar perto do seu líder, do seu pastor, perguntar quem da nossa igreja está fazendo missões. A nossa igreja não faz missões. Como que eu vou contribuir com o missionário que está lá fora? Como que eu vou contribuir com o missionário que está lá no norte de Minas? Contribuir com o missionário que está lá na Bahia? Ele vai ter que dar um espirrar e dar a condição de você contribuir. E você contribua. Viu? Se você não pode ir, então contribua. Concluindo, a vida de Jesus, ela é um exemplo de como fazer a obra de evangelização. Às vezes, muitos se prendem à vida de Paulo e ainda chamam que Paulo foi o maior missionário, né? Ou as vidas dos personagens históricos da igreja. Eu fico aborrecido quando alguém fala isso.
Eu fico aborrecido quando alguém fala isso. Os primórdios da igreja, né? Aí vem falar que o maior missionário evangélico no Brasil foi fulano de tal. Não. O maior missionário do mundo, Jesus. Paulo foi um grande exemplo de missionário. Atravessou países e mais países de barco para pregar o evangelho. Mas Jesus fez muito mais. Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal que estava mandando mensagem aí no Facebook, viu? Nosso muito obrigado a vocês. As mensagens ficam ocultas aí para as pessoas, né? Assim também como as pessoas ao vivo, que aparecem aí no quadradinho aí, viu? A gente não coloca as pessoas que estão ao vivo, porque muitas pessoas não gostam de aparecer, né? Então, o nosso link não libera as pessoas ao vivo aí não, tá ok? Então, mandando um abraço aí para Varli de Torreões, tá ligadinho conosco aí, acompanhando, e toda a turma lá de Torreões. Prender-se as personagens históricos da igreja não atentam para o maior exemplo, viu? Jesus Cristo, que é o maior exemplo. Aqui temos as claras palavras como fazer missões. Então, como Cristo vivia na missão em todos os lugares, ele ensinava, ele pregava, operava milagres por Deus, né? Anunciava o poder de Deus. Está lá em Lucas, capítulo 5, 17. Via as necessidades das pessoas e tinha empatia em solucionar os problemas das pessoas. Tratava os seguidores, ensinando eles como fazer missões, orando com eles, indo com eles. É desse jeito. Tomar um exemplo. Será que ainda escolhemos um lugar para pregar? Jesus não escolhia, mas será que nós escolhemos? Como eu falei, tem pessoa que quer ir para um país rico, para a cidade rica, mas não quer ir para uma cidade menos favorecida. Ou estamos indo a todos os países, a todos os lugares, sem exceção, como Jesus fazia. E quais são os nossos passatempos habituais? Jesus tinha o hábito de pregar o evangelho, o hábito de anunciar as boas novas. E quais são os nossos hábitos? Como ocupamos nosso espaço livre? Ixi, pegou pesado. Tem muita gente com espaço livre, né? Quer se divertir, quer passear, mas pregar não quer. Você que diz ser discípulo, já sabe a responsabilidade de ser um discípulo? Pois é. O que nós temos feito para melhorar isso? Existe uma obra a ser feita. Jesus Cristo nos deu o exemplo. Nós estamos muito longe de fazer a obra correta. Tem tanta coisa acontecendo no mundo nos últimos dias, tantas coisas acontecendo ao nosso redor. Essa onda de calor que chegou, muita chuva lá no sul, acabando com o povo lá do sul. Muito calor aqui no sudeste. Então, gente, as mensagens estão aí, né? São sinais nos céus, sinais na terra, sinais no mar, da volta de Cristo. Mas tem muita coisa para fazer ainda. Olha, nós vamos frisar isso aqui. Vamos frisar, já estamos terminando o programa. Vamos frisar isso aqui. Vocês vão ouvir o testemunho da Juliana quando ela voltar aqui ao Brasil, depois do dia 5. Ela vai estar dando uma entrevista para a gente aqui, vamos marcar o dia. E ela vai estar contando o que ela passou, está passando lá na Índia. Não é fácil pregar para um país muçulmano. Um país que tem uma outra religião totalmente diferente da religião cristã. Como é que você vai chegar lá e enfiar na cabeça daquelas pessoas que Jesus é a salvação? Como você vai tirar da cabeça daquelas pessoas que o Deus que eles servem não é o Deus
que vai dar a salvação. Como você vai tirar isso da cabeça deles? E tem pessoas lá que têm dinheiro. Tem pessoas ricas. São pessoas pobres, não. Pessoas ricas. Como que você vai chegar lá sem conhecimento, sem o ensinamento, vai chegar lá e vai falar assim, ó, Jesus é o único que salva, viu? Você vai apanhar lá, rapaz. Então precisa estudar, treinar. Deus não quer os capacitados. Deus escolhe, capacita e manda. Para ser missionário não é fácil. Eu digo com toda certeza e com toda sinceridade. Ser missionário é muito difícil. Trabalhando na obra missionária por muitos anos. E eu tenho o prazer de ser chamado de missionário. Tenho o prazer de ter sido chamado de missionário. Então, ser missionário não é só fazer missão. Não. Ser missionário é aquele que leva a palavra e leva conhecimento. Então, se você ainda não é missionário, mas pretende ajudar a obra missionária, então você entra em contato conosco. Nós vamos te dar todas as diretrizes como você fazer para você ajudar a obra missionária. Não é a mim, não. E nem o nosso programa. Nós não precisamos de dinheiro. Mas ajudar aquelas pessoas que estão lá fora pregando o evangelho e passando por dificuldade. Tem missionário que só almoça e não janta. Outra hora só janta e não almoça, porque não tem dinheiro para almoçar e jantar. Viu? Sabia disso? Tem missionário que não tem o sapato para andar na rua. Ele vai com chinelo para andar na rua porque ele não tem o sapato. Se ele estragar aquele sapato, como é que ele volta? Como é que ele vai? Ele tem um calçado só. Eu conheço um missionário que ficou lá fora fazendo a obra missionária. Ele tinha um sapato que ele foi daqui do Brasil para lá. Ele guardou esse sapato, arrumou um chinelo de couro lá para andar, porque não podia gastar o sapato, porque não tinha condição de comprar. Está pensando que é fácil? Não é fácil, não. Fazer missão é muito difícil. Pregar dentro de 4 paredes é fácil demais. É muito fácil. Abrir uma igreja, uma porta de igreja, e ali colocar um microfone, colocar uns bancos ali, umas cadeiras, essas cadeiras de plástico que existem hoje, e pregar ali dentro, ali, cantar e pular, e repepé daqui, repepé dali, é fácil. Agora, difícil mesmo é sair em busca das almas que estão perdidas por aí. Tem muitas perdidas. Tem muitas. São jovens que estão morrendo, aí no meio das drogas, assassinados, né? Precisa de ouvir o evangelho. Ou aqueles que ouviram, mas não estão com compromisso com a palavra. Nós precisamos ir lá falar com eles na palavra de novo. Ah, mas eu já sou batizado na igreja tal. Então volta. É preciso voltar. Não estou pregando placa de igreja, mas estou pregando o evangelho que salva, que cura, liberta e leva o homem para o céu. E com essas palavras eu vou encerrando mais um programa Luz e Vida de hoje, agradecendo a você que está aí do outro lado e pedindo mais uma vez, envie nossos vídeos, envie os nossos comentários para os seus grupos e faça que o nosso programa chegue a outro lado da onde as pessoas precisam. Nosso muito obrigado, que Deus em Cristo os abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Luz e Vida. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.